que esperar se eu sou movimento? Pra que questionar, inventar um tempo? É hora agora, já foi. É hora agora, já foi. Vem, vamos brincar. Será que é possível construir práticas de pesquisa e de trabalho que sejam libertadoras, mesmo quando a gente atua dentro de estruturas institucionais que carregam heranças colonialistas, racistas e sexistas? E se é possível, como fazer isso? Essas são algumas das grandes questões que a gente traz na crítica feminista da ciência e da tecnologia. Eu sou Irene do Planalto, e esse é o podcast Mundaréu. No episódio de hoje, a gente vai se aproximar dessas questões a partir de um campo importantíssimo tanto para o entendimento de quem somos, quanto para imaginar o que a gente pode ser, a produção e o cuidado com as nossas memórias coletivas. Olá! Eu sou a Clarissa Resch e te convido para acompanhar a gente e ouvir um pouquinho do que foi a nossa viagem até Goiânia. Lá, a gente conheceu os trabalhos de Camila Wischers, professora na graduação de Museologia e na pós-graduação de Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás, e de Leonardo Tavares Alencar, mestrando em Museologia na UFG e orientando de Camila. Além de conhecer o campus, nós também visitamos o Museu de Imagem e do Som de Goiânia. É nesse dentro e fora da universidade que pudemos conhecer mais sobre as aproximações e afastamentos entre as áreas de museologia, arqueologia e antropologia. E também pudemos fabular sobre patrimônio, memória e processos de musealização que podem servir para propósitos feministas decoloniais. E aqui vai um spoiler. São nas fissuras que estão as possibilidades de criarmos contranarrativas. O episódio de hoje foi gravado no dia 23 de novembro, no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás e também no Museu de Imagem do Som de Goiás. Estava acontecendo a 9ª reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia e a equipe do Mundaréu estava lá em peso, participando do evento. Quem estava com a gente nessas gravações era a Daniela Mânica, de quem você vai ouvir a voz em algumas das conversas, e também a Joana Amaral, a Jade Luz, a Fernanda Mariá, além de mim e a Clarissa. Vem com a gente, vamos chegando no campus Samambaia da UFG. Eu sou um movimento, pra que questionar, inventar um tempo? Oi, tudo bom, Dani? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? O campus fica um pouco mais afastado do centro de Goiânia. É bem arborizado e bonito. Era novembro, então chovia em Goiás e a grama estava bem verdinha. Chegando na rua Jacarandá, a gente viu uma calçada pintada de azul com florzinhas brancas, rosas e amarelas. Nas árvores tinha filtros dos sonhos e enfeites feitos de lã. Ali fica a Faculdade de Ciências Sociais. Na entrada do prédio tinha uma grande mesa de madeira com um vaso de plantas em cima. A gente pediu para a Camila apresentar o campus para a gente. Estamos na Faculdade de Ciências Sociais. Esse é conhecido como Prédio Humanidades 2, porque temos também Humanidades 1. A gente divide 2 prédios, basicamente, as Ciências Sociais, História e Filosofia. Mas toda a parte administrativa, as nossas salas e onde estamos indo, né, que são as salas dos núcleos de pesquisa, funcionam aqui. Aqui vocês estão vendo já um ambiente bem mais acolhedor, porque esse prédio aqui é até uma coisa interessante. Algumas pessoas achavam que aqui era o pessoal das exatas. Passavam, é humanas, parece exatas, porque dizia que era muito sem, assim, vida, digamos. E aí a gente começou uma coisa de trabalhar com lambes lá fora, de trabalhar com plantas, né, de trazer outras, dá mais a nossa cara, mas é porque como era um prédio novo, ainda com pandemia e tudo, não tinha tido ainda essa nossa marca, digamos assim. Mas é interessante essa confusão, né? Eu percebi que o jardim está super bem cuidado. Aqui na frente, o que foi mesmo que você viu nas árvores? Ali tem tecéisinhos, tem bolinhas de lã, as árvores estão todas decoradas, assim, com lã coloridinha, muito bonitinho. Parecem uns filtros dos sonhos também, né? Meio... Pessoal, bem hippie. Sim, foram alunas daqui e, assim, faz o maior sucesso com a criançada também, né, com mães, pessoas com crianças, pais, e também até a galerinha da creche vem aqui às vezes brincar, e também ficou muito bonita essa entrada, né, com essa pintura, flores no chão. Então, foi justamente também um pouco em resposta a isso. Estamos parecendo ser, né, das ciências, das hard sciences e aquela coisa, cientista social, vamos mudar isso, né? Não somos. Na nossa cara, exato.
E também tem os nossos inquilinos, que são cachorros, gatos, que a gente tem de também construir um espaço pet friendly com todas as dificuldades também que isso envolve, né, dentro da comunidade. Mas temos aqui os nossos colegas também. Depois de uma volta pelo prédio, que também é cheio de plantas e gatos, fomos para a Sala do Sertão, Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade. Sertão, separados por um hífen. É uma brincadeira, né? Assim, estamos no sertão, a gente tem uma pesquisadora, que inclusive já falecida, Custódia Samacena, que ela tem essa categoria do sertão, né? Ela na realidade pega isso como uma categoria imaginada para construir aquele espaço. E daí o pessoal do núcleo, que é anterior à minha chegada, quando eu chego já tinha esse núcleo, coloca o sertão, né? Para pensar esse núcleo de gênero, sexualidade. A sala é pequena e acolhedora, com uma mesa redonda e uma estante de livros. Na parede, chamava a atenção os quadros com letras coloridas escrito UFG sem homofobia. E, como a Camila leu pra gente na hora... Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar, Guimarães Rosa. Então, vai, né, nessa pegada, assim, que é muito inspiradora pra gente pensar esse lugar, né? Muitas pessoas que estão aqui vieram de outros lugares, algumas daqui, mas todo mundo junto pensando como é fazer ciência aqui, uma ciência que vai inspirada na crítica feminista, né? O que isso significa e o que isso tem de diferente de quando, por exemplo, a gente estava em outras universidades de outros espaços do país que não são, né? Aí essa litoral sertão, né? Quando a gente vem para o sertão, o que muda? A Camila fez mestrado e doutorado em arqueologia na USP e também mestrado em museologia na Universidade Lusófona, em Portugal. As pesquisas dela envolvem a teoria arqueológica e museológica, a musealização da arqueologia, o estudo de coleções indígenas e a análise dos discursos museais e patrimoniais, articulando gênero, raça, sexualidade, classe e outros marcadores sociais da diferença. Eu sou professora do curso de museologia, da graduação em museologia. Ao chegar, como eu tenho uma formação em arqueologia e sempre transitando pela antropologia, eu fui para o programa, né, do PPGAS, da Antropologia Social. Então, atuo na graduação na museologia, e aí a estrutura é a Faculdade de Ciências Sociais. E dentro disso a gente tem os cursos, são 5 cursos de graduação, 3 de Ciências Sociais, temos Relações Internacionais e temos Museologia. E temos também as pós, né, 4 programas de pós. Na Universidade de São Paulo, eu fiz História, mas sempre fui uma filha muito assim rebelde da história, porque vivi toda a graduação no Museu de Arqueologia e Etnologia, fazendo iniciação, mestrado, doutorado. E depois eu busquei uma formação que eu também tenho em museologia em Portugal, mas é na Universidade Lusófona. Eu acabei fazendo 2 teses, assim, uma loucura. Uma em arqueologia, outra em museologia, mas ambas pensando essa relação entre as narrativas arqueológicas e como que elas aparecem nos museus, né? Que tipo de representação a gente constrói a partir dessa ciência arqueológica, né? Então, demanda olhar para os museus, mas também para essa própria fazer científico da arqueologia. A Camila está interessada em olhar para como se fazem os museus e a arqueologia. Perguntamos para ela como ela vê a conexão entre essas 2 áreas. Elas estão bem interligadas, porque assim, trabalho com uma ideia de, não só eu, mas outras colegas, né, de uma arqueologia como leitura do mundo, materialidades. Então, assim, de uma arqueologia do contemporâneo. Então, isso se cruza muito mais com o campo dos museus do que, digamos assim, eu estou falando aqui de uma arqueologia que está abolindo a ideia de pré-colonial, de pré-história, de tudo isso. É uma arqueologia do presente, pensando corpos, coisas, pessoas. Então, isso ajuda quando a gente está trabalhando também em museus, por exemplo... Vocês foram no Museu da Imagem do Som, no Miss Goiás. Sim, a gente tinha ido para o Museu da Imagem do Som do Goiás naquela manhã. O museu fica bem no centro de Goiânia, na Praça Cívica, que também é chamada de Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, o fundador da cidade. É uma praça grande, com vários monumentos. Tem, por exemplo, o Monumento das 3 Raças. Imagina aí, é uma estrutura de bronze de 7 metros que tem um pilar alto assim e que está tombando para o lado. E aí tem 3 figuras masculinas segurando esse pilar para não cair.
E ali na praça também tem edifícios antigos, como o Palácio das Esmeraldas, que tem a cor do seu nome e é rodeado por arbustos. Olhando de fora, o edifício do Museu de Imagem de Som, que a gente vai chamar de MIS, parece um pouco um hospital. Mas, na verdade, ele tem um estilo Art Deco, com várias janelas e colunas de sustentação. É um edifício que foi construído na década de 30 para ser um prédio administrativo e que hoje chama Centro Cultural Marieta Teles Machado. Quando a gente foi lá, o prédio estava pintado de branco e salmão. Quando você entra, tem um salão grande, um chão lindo de ladrilho hidráulico quadrado colorido, preto, vermelho e laranja. Tem 2 escadas, uma em cada canto, e pela janela dá para ver os monumentos da praça. Obrigada aí por receber a gente. Irene, Joana. Oi, Irene, boa tarde. Irene Joana, são da UNB, nós somos da Unicamp. Primeiramente, sejam bem-vindas ao Museu da Imagem e Som de Goiás. Quem recebeu a gente foi o Luiz. Meu nome é Luiz, eu sou museólogo. Fala um pouquinho sobre mim para a gente começar a conversa. Eu formei aqui na UFG, Universidade Federal de Goiás, e formei em 2015 e trabalho no museu desde 2014. Então eu brinco que eu sou quase um acervo aqui da instituição. O MIS foi criado em 1988 para preservar, produzir e divulgar as formas de expressão histórica, artística e cultural de Goiás, registradas em áudio e vídeo. Então, o acervo do MIS tem várias coleções de discos, fitas cassetes, filmes, fotografias. E o MIS, ele surgiu em 88 com a ideia de salvaguardar o acervo audiovisual do Estado. Então, foi feita uma chamada onde as pessoas conseguiram doar fotos, alguns registros de áudio e vídeo para o museu. E aí foram formadas as nossas coleções. Inicialmente, o prédio do MIS não era aqui. Ele foi vindo para cá só na década de 90. O MIS ele foi ocupando outros espaços da Secretaria de Cultura até finalmente, na década de 90, chegar aqui na Praça Cívica, que é esse edifício que vocês estão hoje, que é o Centro Cultural Marieta Teles Machado. A gente perguntou qual era o acervo do MIS, que tipo de obras eles guardam e como esse acervo é visitado. Hoje, o MIS, a gente tem 3 acervos principais, que é o acervo fonográfico, o fotográfico e o videográfico. E cada acervo tem suas particularidades. Então, para a gente não interessa muito se esse acervo ele é produzido, se é antigo ou se ele é novo. Porque às vezes tem uma noção de que o museu é um lugar que tem que ser histórico. Não pode não receber coisas recentes. Mas não é o nosso caso. A gente está interessado em manter todo acervo audiovisual que a gente acha que faz sentido para a nossa política. No nosso cotidiano, a gente costuma atender bastante pesquisadores, pesquisadoras. Nos acervos fotográficos é mais pesquisado, assim, principalmente pelo público universitário. O pessoal que quer fazer uma exposição, então que vai fazer um documentário, vem também, só que é bem pouco. E aí, fora os atendimentos ao pesquisador, a gente também atende o público que majoritariamente são escolas, universidades e o público que vem sem agendar. A gente leva na nossa exposição. A gente não tem uma exposição de longa duração. Nossa sala de exposição são exposições de curta duração. E, atualmente, a exposição fala sobre os monumentos de Goiânia. Na época que a gente foi lá no MIS, estava acontecendo uma exposição chamada assim, Luz e Sombras, as memórias escondidas nas esculturas de Goiânia, organizada por Bárbara e Anara, junto com alunos do 4º período do curso de Museologia da UFG, durante uma disciplina. A ideia era justamente pensar a questão dos patrimônios na cidade de Goiânia em tom crítico. Entre os vários patrimônios analisados está a estátua do Anhanguera, um bandeirante que foi de São Paulo para, como eles colocam na história oficial, desbravar o interior do Brasil. Fomos conhecer a exposição e quem apresentou pra gente foi a Gisele, historiadora e responsável pelo acervo fonográfico do MIS. A Avenida de Goiânia foi em homenagem a ele, ao Anhanguera. Sim. E está lá a estátua do bandeirante no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás. Sim. Que foi em homenagem ao povo goiás que foi dizimado pelos bandeirantes. Que contradição, né?
Tradição encarnada na cidade, né? E a exposição questiona isso, tipo, será que realmente ele é esse herói que os órgãos oficiais colocam como sendo um herói? Nação mais branca que o ordinário dos índios desta capitania, e domiciliária no lugar da vila e pelas vizinhanças da Serra Dourada, pacífica e já extinta. E ela continua colocando também uma estátua do interventor da cidade, que é o Pedro Ludovico, que ele fundou Goiânia. Segue também para um monumento que tem no centro da Praça Cívica, que é a praça que nós estamos agora, que é um monumento que consiste em 3 figuras masculinas segurando como se fosse um pilar que está tombando. Esse é o monumento que a gente estava comentando antes, o Monumento das 3 Raças, que foi criado em 1968 pela artista plástica Neuza Moraes. Ela quis representar as 3 raças que construíram o estado de Goiás na visão dela, que é o indígena, o homem branco e o homem negro. E cada figura masculina está vestida de uma forma diferente. A gente tem uma figura que está usando uma calça comprida, um short, e outra figura está sem roupa. Não tinha adivinhar quem está vestido com roupa, quem está nu e quem está de bermuda. A gente também viu coleções de grafismos indígenas e seus significados. Bico de papagaio, rabo de pati, cultura da mulher, rabo de pati também. Olha o rabinho aqui, ó. Na exposição Luz e Sombra, que a gente comentou agora há pouco, também tinha uma parte separada por uma cortina preta, onde trazia documentos e fotos sobre a luta contra a ditadura militar em Goiás. Aí essas são as 15 pessoas, 15 goianos, os 15 goianos que são estes daqui também. Foram os homenageados pela luta contra a ditadura militar. A exposição apresentou essas memórias escondidas nas esculturas e nos patrimônios de Goiânia, cidade que completou 90 anos em 2023. Apesar de ser uma cidade relativamente nova, as sombras da colonialidade estão marcadas nos discursos e nos patrimônios da cidade. Na expografia, a gente percebeu como se dá disputa pela memória. Para chegar onde estavam as imagens sobre a ditadura, a gente tinha que atravessar uma cortina que separava esse espaço do resto. Uma escolha expográfica acertada, incrivelmente literal. Enquanto a luta contra a ditadura está atrás das cortinas, silenciada, os bandeirantes genocidas estão publicamente homenageados na Praça Cívica. Quero cantar pra saudar o vento, que é como amar de cada momento. A paixão me abraça. Depois desse passeio no MIS e na exposição, voltamos para a conversa com a Camila Wischers, justamente para entender mais sobre essas fissuras criadas entre as narrativas oficiais, sobre essa disputa de luz e sombra nas memórias da cidade. A Camila contou pra gente sobre como pesquisas universitárias críticas chegam nos museus, como acontece o diálogo entre a museologia e a arqueologia dentro dos museus. Vocês foram no MIS e o que vocês viram lá, né, na exposição, que inclusive é do curso de museologia, de alunas, de uma professora também daqui do curso, é a tentativa de instalar ali, de abrir um pouco mais essas fendas. Né? Então, a gente entende que isso também são processos necessários. Ajuda essa formação na arqueologia no sentido de ler essas materialidades também melhor. Amplia mais, não só para museus antropológicos, mas também para museus históricos, museus de arte, enfim. E também novas formas de museus. Né? Na realidade, quando a gente pensa que tem a colonialidade, tem essa estrutura, os museus eles são uma herança colonial, essa ferida colonial ele é um herdeiro direto. Então, a gente tenta entender isso, esse sistema, mas também eu gosto muito da ideia de fissura, que a Rita Segato traz um pouco. Então, a gente tem trabalhado nas pesquisas a ideia de que existem fissuras. Mas o que a gente está falando também é de novos processos e museus que, para as pessoas que não são do nosso campo, nem chamariam de museu, né? Porque para nós é um museu de terreiro, é um museu... Por exemplo, eu trabalho também no Araguaia, né? Na cidade de Aruanã, então a aldeia lá, entendida toda ela como um museu. Então, tem novos modelos de museu para derrubar essa estrutura, como também a gente vai criando essas fendas nesses museus mais tradicionais e tentando transformá-los.
Quando a gente vê aquelas estátuas de bandeirantes genocidas representados como heróis, a gente fica pensando como transformar essas memórias, como tirar a homenagem a um processo tão violento, como intervir ou derrubar e o que a gente pode colocar no lugar. A gente pediu para Camila falar um pouco mais sobre o que exatamente precisava ser transformado nos museus tradicionais. Olhar um pouco, então, para os museus como esse lugar de construção de representações hegemônicas e que essas representações geram essas desigualdades. A gente está falando de um país em que poucas pessoas visitam os museus. Então, na realidade, o museu ele passa a ser mais um lugar de deleite desse pacto narcísico, né? Porque ele é mais frequentado por pessoas brancas, ricas, homens. Então, assim, na nossa realidade, a gente está falando, né, de 90% da população não vai ter contato com esse espaço. Mas qual que vai ter contato? Então, também quando eu giro essa chave, a representação do negro, do indígena, da pessoa trans, mas, peraí, deixa eu ver como é que é a representação da masculinidade, da branquitude, dessa heterossexualidade compulsória. A gente vai girando essa chave e pensa, é um lugar também de deleite para uma elite branca, enfim, que as representações desses, né, com aspas, outros e outras, elas, via de regra, vão ser pautadas em estereótipos, né? Processos de estereotipagem vão atuar ali, ou também a gente vê muitos apagamentos, os exílios, os silenciamentos, mas também os estereótipos sendo construídos. Então, eu trabalho bastante com essa questão também de classe, porque eu sou da periferia de São Paulo e, obviamente, que só quando passo na universidade que fui ter esse acesso. E eu falo até que é importante, na museologia se tende, por vezes, uma museologia mais tradicional, mas o brasileiro não gosta de museu. Aquela coisa que na antropologia a gente já desconstruiu, mas na museologia a gente precisa pautar, né? Eu já tive discussões de falar, olha, tá tudo bem com a minha mãe, entendeu? Eu não ter ido a museus, porque assim, isso não fazia parte do rol de possibilidades, né? E a nossa luta aqui é como que a gente faz o museu, ao mesmo tempo, no Brasil, ser democratizado, mas com outras representações. E aí, como o Léo, tantas outras pessoas vão ter um contato com esse lugar e vão pensar, olha, né, essas que chegam até lá, isso não me diz respeito. Se elas não estão dentro desse pacto, elas não vão se reconhecer, né? O Leonardo é formado em História pelo Instituto Federal de Goiás e graduado em Museologia pela UFG. Na época da entrevista, ele estava fazendo mestrado em museologia nessa mesma universidade. Bom, eu sou o Leonardo, sou do interior de Goiás, sou de uma cidade chamada Iporá, não sei se vocês já ouviram falar. E lá, a questão que sempre me chamou, assim, pela questão da homofobia, é ser homem, né? O que é ser homem? O que é ser homem? É viado vira homem, sabe? Vira homem. Eu falei assim, eu preciso escrever o que é ser homem, me deixa em paz, sabe? E aí eu chego aqui na museologia e, assim, tenho contato primeiro com aquela museologia tradicional. Só que quando eu chego com a Camila, eu já vejo assim, opa, eu tenho uma outra percepção aqui, o currículo aqui está mudado. E as minhas questões de indagações são porque eu visitava os museus e eu falo para Camila, a gente precisa falar sobre as masculinidades dos museus. E aí ela, total incentivo, e a gente vai pesquisando, vai na bibliografia, e aí, assim, fiquei muito feliz porque sou percussor para falar sobre... Nós somos as percussoras para falar sobre esse assunto nos museus, né? Então, assim, minha questão é questionar, primeiro, a materialidade do que é ser homem e por que tantos homens, sabe? Por que homem? E eu falava assim, Camila, e eu fui no Memorial do Cerrado, e lá tem as exposições, e eu lembro de ver uma família no acervo, né? E eu peguei e pensei assim, nossa, mas eu não quero ser homem, eu não quero chegar a esse destino, como que eu vou fazer, né? E eu percebi que os museus, eles aprisionam o que a gente tem que ser. E eu falei, eu não quero ser isso, eu quero ter a minha vida, quero ter a minha liberdade, e não quero sofrer ou morrer por isso. Então eu quero ser feliz, quero viver em paz. Então as nossas críticas são pertinentes e são, assim, provocadoras. O Leonardo e a Camila também nos provocam a lembrar da Praça Cívica Dr. Pedro Ludovico Teixeira, onde a gente tinha ido mais cedo. Você chega e você vê aquela história contada entre vencedores e perdedores, sabe? E a busca pela modernidade que tem, aí logo tem o Museu Pedro Ludovico, que conta a história de Goiânia, o fundador de Goiânia. Então, assim, suavizando e romantizando. E eu falei, Camila, a gente precisa denunciar isso, as fissuras estão aqui, a gente vai denunciar e vai questionar, sim, essa masculinidade, porque não é justo, eu tenho que usar meu lugar de privilégio para poder falar sobre isso, né? Essa ideia do
do ocupar um lugar primitivo, né, que não há ninguém, enfim. Então, a ideia do sertão, ela foi sempre ativada a partir disso, né? Então, há ali um espaço a ser conquistado, né, a desbravado. Então, a marcha, estamos aqui, marcha para o oeste, né? Então, ali a Praça Cívica, ela é ali, ela tem um discurso, né? Ela traz um discurso, ela é uma obra, quando a gente pensa, ela é uma obra, é personagem, assim, central disso. Porque ela está todos os dias reiterando esse discurso. É uma narrativa que se repete, então, né, em outros museus, e não é só aqui, dessa conquista desse sertão, que o museu, ele, na realidade, ele vai colocar tudo isso, apaziguar. Ele é um lugar para apaziguar. Não há conflito, não há contradição, né? O que estamos aqui, todo mundo bem, e é isso. E quando a gente começa a trazer essas coisas para a museologia, nossa, vocês estão... não tem nada a ver. Já foi. E vamos brincar de amanhecer. É o amanhã, um tempo estabelecer. É hora agora. Já foi. Uma das coisas que deixou a gente bem curiosa foi saber mais sobre as aproximações e tensões entre antropologia, museologia e arqueologia. Essas disciplinas são meio que primas irmãs, já que lá atrás foram gestadas nos mesmos espaços, com intenções muito próximas. A gente pediu para a Camila comentar um pouco sobre isso. Por exemplo, lá na aldeia que eu falei, onde tem o museu, o que é fazer arqueologia lá? É andar de barco, escutando as histórias que mulheres, né, Inã e homens Inã, contam pra gente, contam cada curva do rio tem um nome, quem morou aqui. Existem evidências materiais? Existem, a gente vai documentando junto e decidindo junto. Mas não é o prioritário escavar, capturar. Chega de capturar objetos e trazer aqui para o museu, né? Já tem muita coisa aí capturada, raptada, né? São pessoas raptadas, né? Se os objetos são pessoas, são raptadas. Então, não é sobre isso. E, então, isso gera também um pouco de desconfiança. Mas na antropologia eu sempre senti assim, uma ideia de, fala mais, como é que é na museologia, como é que é na arqueologia, como é que é aqui, o que isso muda? Porque na antropologia tem também uma larga, e no Brasil a gente tem uma larga, assim, produção, né? Uma produção volumosa e bastante importante no campo dos museus, né? Antropólogos, antropólogas, porque a gente começa pesquisando nos museus, né? A antropologia no Brasil, onde ela começa? Nos museus. Então, a gente tem trabalhos sobre isso, então a desconfiança é menor, porque assim, já existem os colegas que já atuavam em museus e a gente só chega com essa ideia mais, existe esse campo museologia, e os museus, eles são um espaço para todos esses campos olharem, inclusive a museologia, mas a museologia a gente está mais interessado também em intervir. Né, a nossa ideia, eu costumo diferenciar assim, qual é a Camila antropóloga e museóloga? A museóloga é importante intervir. Por exemplo, se eu vou para as aldeias, eu analiso as relações, eu analiso o museu que está lá, mas não só isso, a gente fez uma exposição, a primeira exposição bilíngue, concebida em Inanibé, não foi concebida em português. Isso é importante, então, concebida por eles. Eu não falo em Inanibé, muito pouco. Então, assim, intervir. Eu acho que a museologia me trouxe essa pegada do intervir, e eu costumo pensar que a antropologia, embora ela também vá intervir, a antropologia, ela tem essa faceta aplicada toda, ela ganha até quando eu trago essa museologia, porque daí a gente trabalha junto, né? A gente consegue construir outras formas de pesquisa. Os museus são espaços importantes de produção e comunicação da ciência há muito tempo. Eles produzem e guardam muitas pesquisas. Como a Camila disse, a antropologia brasileira nasce no museu. Né, se a gente olhar a longa história, né, dos museus, mesmo aqui no Brasil, eles eram o espaço do fazer a ciência. A gente não começa com a universidade, começa com os museus. Depois isso desloca, né, alguns museus, eu entendo que o museu é um espaço de pesquisa, mas infelizmente muitos deles são destituídos dessa possibilidade, e mesmo quando há pesquisa, por vezes não é uma pesquisa engajada nessas questões. Ou seja, eles acabam sendo também espaços de divulgação de pesquisas. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu, Léo, outras estudantes, ao mesmo tempo que a gente está provocando, seja a antropologia, a arqueologia, a história, a gente está olhando, como que isso está sendo comunicado nos museus? A gente está olhando justamente como uma ciência está sendo comunicada. Então, assim,
eu estou entendendo que vocês estão interessadas, né, nessa comunicação da ciência, então como que isso tem sido feito? Então a nossa pesquisa aqui, ela permeia, porque não tem como eu olhar para o museu e para essas exposições sem pensar as áreas científicas que produziram o discurso, certo? Então se eu estou num museu de ciências, eu vou ter ali pessoas da biologia, pessoas da química, enfim, construindo. Nesse caso, eu estou falando de arqueologia e paleontologia, construíram aquela narrativa, né? Eu vou ter também pesquisadores do campo da história. Então, a nossa pesquisa meio que ela desliza, sabe? Ela desliza porque os museus são um lugar onde essas pesquisas são divulgadas. Então, mas para entender isso, eu tenho que ir lá também nessa narrativa, né? Nessa narrativa científica que é construída e como que ela aparece ali. Então, por isso é interessante também essa perspectiva interdisciplinar mesmo em todo o desenho, né, dessas pesquisas. A herança que a ideia de museu carrega é colonial, racista, patriarcal. E a gente estava interessada em debater se seria possível criar um museu decolonial, que partisse de novas perspectivas sobre a memória, sobre o conhecimento. Perguntamos para a Camila e para o Léo se um museu pode ser decolonial. E lá no fundo, qual seria o sonho deles para o museu? O que a Françoise Verger fala no livro é que seria um pós-museu ou um contra-museu. Esse museu que está aí não pode ser decolonizado. Ela traz um pouco isso e eu concordo. Agora, eu sou professora de museologia, então eu penso assim, também é uma estratégia, é um campo de batalha. Então, é um campo de batalha, de experimentação, agora, sem uma ingenuidade de achar que aquela instituição vai ser decolonial, ela vai romper totalmente. Não tem como decolonizar o museu se as pessoas não se decolonizarem. E aí a gente chega ali naquele museu e fala, ó, não me reconheço, eu não quero esse lugar para mim. E as pessoas falam, não, a história é desse jeito, a gente tá nesse campo de batalha. Né? Eu acho que o contexto local ele vai talvez mais lento, mas eu acho que na vida das pessoas que chegam no curso de museologia e veem que a museologia pode ser isso, eu posso falar de masculinidade, isso eu acho que é o que dá força, sabe? Porque as pessoas estão fazendo, estão multiplicando e vão abrir outros espaços. E daí o museu, talvez esse contramuseu, essas instituições que estão colocadas, a gente vai provocar, que nem a exposição que vocês viram, né? Vai conseguir um espaço aqui, outro ali. Mas vamos criar outros museus. Museus indígenas, museus de favela, museus de quilombo, museus de terreiro. Mas também eu fico pensando no museu como um laboratório aberto de experimentação, de criatividade, de estar junto, de se divertir, de ter prazer, de brincar, de namorar, de correr, né? Eu acho que esse museu é um museu que vale a pena. Eu acredito em algo que vai me libertar. Então, eu acho que, assim, se os museus estão me aprisionando, eu não estou me vendo ali. Se o museu que está me aprisionando, ele não me cabe. E ali eu vou lacrar em cima dele. Assim, acho que eu falo pra Camila que eu imagino ali no lugar do Pedro Ludovico, a foto do novo álbum da Beyoncé em cima do cavalo, sabe? Porque pra mim aquilo, assim, é revolucionário. Durante a nossa visita ao MIS, a gente sentiu os tensionamentos entre o museu como instituição e as pessoas que trabalham e pesquisam ali. Ainda que exista um desejo de mudança, de abertura a uma realidade mais diversa, o caminho é lento e regido por muita burocracia e decisões políticas verticais. Uma história que ficou na nossa cabeça foi a de uma coleção de fotografias do MIS. Elas são fotografias da Jump, uma balada LGBT que acontecia em Goiânia na década de 90 e durou até 2008. São imagens de drag queens, de Google Boys, da galera curtindo a noite. Esses registros são fundamentais para a memória de uma coletividade de pessoas que é historicamente marginalizada. São imagens de resistência em um cenário social muito conservador e violento. É impressionante que essa coleção esteja guardada no MIS. Mas é isso. Ela está guardada, nunca foi exposta e, bom, parece que não tem previsão nenhuma que um dia vai ser. O museu pode salvaguardar, mas pode também soterrar a memória. A conversa com Camila e com Leonardo foi muito forte, sabe? Ali na Sala do Sertão, a gente se reconheceu como habitantes das fissuras mesmo. É nesse entremeio das coisas, nas pequenas brechas e rachaduras das estruturas institucionais, que a gente se instala, que a gente vai armando nossas trincheiras e tentando abrir as fissuras cada vez mais,
para que caibam mais e mais pessoas ali. Quando começamos a pesquisa que dá base para os episódios dessa temporada e da temporada passada, que é uma pesquisa sobre antropologia feminista da ciência e da tecnologia, a gente não imaginava encontrar pesquisadoras trabalhando com museus. Mas faz muito sentido, porque o desenvolvimento da ciência está muito ligado aos museus, em especial aqui no Brasil. Para nós, pesquisadoras feministas, imaginar outros futuros é urgente e necessário. Mas sem pensar o passado, como a gente vai imaginar outros futuros? E assim, olhando para o agora, para o que virá e para o que já foi, é que a gente continua nossas andanças. Até a próxima parada! Esse foi o episódio Entre Fissuras e Cortinas, modos feministas de habitar a memória. A gente agradece muito pela sua audição. Mais informações sobre as participantes do episódio e sobre o projeto do Mundaréu você encontra na nossa página mundaréu.labjor.unicamp.br. Também agradecemos o apoio da equipe que esteve em Goiânia: Daniela Mânica, Joana Amaral, Fernanda Mariá, Clarissa Resch e minha amiga Jade Luiz. Eu fiz a edição do episódio junto com a Isabela Dantas e com a Maxi Viana Pereira. A gente agradece também a equipe que ajudou a divulgar nas redes, coordenada pela Fernanda Mariá. A música dessa temporada é Já Foi, da cantora Janine Matias. O Mundaréu integra a Rádio Queri Queri, uma rede de podcasts de antropologia e ciências sociais do Brasil e de Portugal. Para conhecer esses outros programas, visite radioqueriqueri.wordpress.com. E Queri Queri é com K. A FAPESP, a Unicamp, a FAPDF, o CNPq e a UNB apoiam o Mundaréu e somos gratas por isso. A gente se encontra e se ouve aqui no mês de dezembro, com o último episódio da nossa 5ª temporada. Até lá!